Pregai pelos quatro cantos do mundo o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Assim afirmaram Francisco de Assis e Paulo de Tarso a respeito do Evangelho de Jesus. Para falar das mulheres discípulas, mais uma vez, Crispim Lúcio Gomes, de Jaraguá, Goiás, vai nos agraciar com a sua oratória. Mas antes, a nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. César Ayala, nossa gratidão por nos conduzir até vocês. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários e fraternos, que nos ajudam na propagação dessa mensagem. Sabemos que o Evangelho está em nossa consciência e em nosso coração. É a mensagem que ilumina, que esclarece e, quando vivenciado, nos liberta por intermédio de nossas ações. Se quiserem entender melhor essa temática, fique conosco até o final da explanação do Crispim, que hoje vai ser em formato de uma palestra para não dificultarmos a sua preleção. Então, mais uma vez, é uma alegria muito grande te receber no programa O Despertar Necessário. Seja bem-vindo, Crispim Lúcio. O nosso boa noite a todos os telespectadores do Despertar Necessário, para que nesses momentos nós possamos trabalhar uma nova informação que o Carlos Touros Pastorino nos traz para nós. Esse estudo, apesar de não ser tão extenso no Evangelho, mas é de suma importância para nós, humanos, compreender que o espírito humano, independente da sua polaridade sexual, tinha para ele e tem até hoje um valor imensurável, porque todos nós somos espíritos em evolução e com isso caminhando e aprendendo a vivenciar esse Evangelho em nossos atos de vida. Por que Crispim Lúcio e por que o Evangelho à luz dos ensinos de Pastorino? Porque Pastorino, para nós outros, no último século, se não o maior teólogo que mais aprofundou na compreensão do Evangelho de Jesus em espírito verdadeiro. Crispim Lúcio foi o seu pupilo, foi seu aluno. Então, não poderia ser melhor essa parceria entre o Crispim hoje e, com certeza, o Pastorino em espírito. Agora é contigo. Muito obrigado, irmão Sebastião. E vamos começar então com a descrição do Pastorino, porque eu simplesmente, como um aprendiz com ele, vou declinar o que ele já trouxe em forma de estudo para nós. E com isso a gente vai tentar elucidar alguns pontos de vista que, na nossa experiência de vida, começamos a entender o que ele quer dizer com esses contextos que nós vamos apresentar. Temos aí a tela em que mostra a sua personalidade, o que ele fez, os seus níveis de formação, até a época em que eu o conheci pessoalmente. Ele já era possuidor de toda essa descrição que se passa nessa tela. Próximo. Então ele começa fazendo esses estudos em Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Então, logo no primeiro versículo, ele mostra que Jesus perambulava pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas no reino de Deus. E iam com ele os 12. E eu quero realçar bem isso aí, que dentro desse intervalo agora, da última apresentação para o dia de hoje, nós fomos pesquisar como é que ele se preparou, esses 12. E aí na próxima tela aí nós vamos abordar esses aspectos com mais lucidez da nossos estudos nesse período. Então, e algumas mulheres que haviam sido curadas de obsessores e enfermidades, no caso Maria, chamada Madalena,
qual tinha saído 7 espíritos desencarnados. No item 3, ele aborda mais 2 senhoras: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, quais serviam com seus bens. Esses 3 tópicos, a gente observa que Pastorino mostrou para nós como que Jesus teve a habilidade e a percepção de incluir elas e não dos seus evangelistas abordou como é visto nesse tópico que o Pastorino trouxe para nossos estudos. E aí eu pesquisei desde quando Miramês aborda a vinda de Maria de Nazaré para se encarnar no nosso planeta para receber Jesus de Nazaré, a importância da mulher para o mundo espiritual. Foi preparado uma pleiade de espíritos junto com 3 anjos para conduzir a reencarnação de Maria. Então, da última apresentação para essa nossa de hoje, me deixou muito claro qual era a preocupação de Jesus ainda naquela época em que a mulher não tinha expressão social e o homem ainda se degladiava com as suas conquistas pessoais, com seus desejos de mando e domínio, ou do ouro ou da terra, ou do poder político e religioso, porque desde aquela época já era muito essas coisas exacerbadas, como é nos dias de hoje. E eu fiquei muito feliz ao perceber que o Miramês aborda o preparo desses 3 anjos, que eu não vou dizer o nome aqui, mas quem quiser ver e saber é só ler o livro Maria de Nazaré. E lá está descrito os anjos 3 que prepararam a trazida dela até os nossos planos de vida aqui nesse planeta, e com a pleiade de espíritos, inclusive com o próprio pai que ia ser e mãe dessa Maria, que nós conhecemos como a nossa Mãe Santíssima. Então, a preocupação da espiritualidade é uma coisa inerente, imanente na vida. E nós, humanos, quando viemos aqui e entramos nesse nosso plano de vida, nós esquecemos dessas dimensões. E esses espíritos mais luminares nos trazem mais lucidez. Quem não consegue estudar e não acompanha essas descrições, como, por exemplo, de Maria de Madalena, mesmo a Joana de Cusa, os historiadores abordam, mas não têm noção de como esses espíritos são tão elevados e de uma capacidade iluminativa muito maiores do que nós concebemos. A nossa consciência não é capaz de compreender a grandeza de uma Maria de Madalena. Ela, apesar que foi falada aí nesses tópicos que ela foi curada de 7 espíritos obsessivos, mas mesmo assim, o que me surpreendeu é que ela já tinha uma lucidez e uma percepção aguçada da inteligência, porque foi preparada pelos seus pais e que tinha uma habilidade administrativa muito grande e era uma pessoa que já tinha autonomia no meio social daquela época, muito inteligente e de uma sensibilidade avançada. Então, hoje, para abordar as mulheres no Evangelho, cada vez mais a gente vai compreendendo que esses espíritos são, na realidade, seres escolhidos pela espiritualidade e por nosso Mestre Jesus de Nazaré, que também provavelmente, aí eu coloco provável porque eu não pesquisei a profundo, mas ele já sabia de tudo isso e preparou toda essa pleia de seres para nos conduzir e nos trazer essa beleza de que é a nossa evolução dentro de um processo de aperfeiçoamento aqui com a vida material. Há uma preocupação e um avanço de nossas compreensão quando a gente começa a emparelhar a nossa ideia, a nossa inteligência, a nossa emoção e os nossos sentimentos com esses seres.
Eu pediria ao nosso irmão Ayala aí que passasse para a próxima tela para mim dar sequência ao raciocínio. E algumas mulheres haviam sido curadas, como o caso aqui de Madalena, ele reforça isso. Mas pode mudar a tela, por favor. Então, nesse tópico dessa tela, nós vemos que Jesus, passando pelas cidades de Galiléia, que cada vez menos ele pousava em Cafarnaum, menos consecutivas vezes. Então, Jesus sai a pregar as boas notícias do reino, a curar a população humilde e sofredora. Vejam bem, qual a relação das mulheres com essa ação de Jesus de Nazaré aí? Como é que ele permitiu que esses seres o acompanhassem, principalmente essa senhora? É porque elas davam o suporte logístico atrás daquilo que eles faziam para o meio social, ou daquilo que ele propunha em fazer o homem conhecer os pensamentos que ele trouxe para nos aliviar a vida como um processo de libertação, para não cada vez mais não sobrecarregar os nossos karmas, mas sim dar uma vida, uma lucidez para os nossos dharmas, o dever, a justiça, a humildade para conseguir compreender quanto que nós temos que trabalhar essas qualidades que ele sempre realçou. E ele compreendeu que essas senhoras traziam já no seu bojo de vida essas qualidades que nós hoje tanto procuramos. E isso nos deixa, de alguma forma, constrangidos, porque a gente fica pensando como elas alcançaram tanto. E às vezes nós aqui ficamos estudando, fazendo os nossos trabalhos sociais, a ajuda e as pesquisas nas instituições espíritas, principalmente, que é o nosso caso. A gente percebe que ainda temos que ter um trabalho mais intensivo para compreender a ação de umas pessoas como essas que acompanhavam, e era na parte logística de sustentação do trabalho de todos os 12. E como é que ele escolheu os 12 e permitiu com que essas senhoras fossem de uma forma sutil e criou-se um grupo em que elas eram, além de suporte, a capacidade de criar a suavidade, o preparo e minimizar as ondas energéticas deletéricas que ainda existiam naqueles campos de vivência da vida humana e que ainda temos até hoje. E ao pesquisar a vida de Maria, eu achei interessante esses aspectos, porque os campos vibratórios não estão restritos a só indivíduos. Há famílias e grupos espirituais que têm uma redoma de vibrações em que precisam ser trabalhadas, não só para a sua evolução e aperfeiçoamento individualizado, mas sim é uma interatividade entre grupos de pessoas numa aldeia, numa cidade, no estado ou até no país. E eles, intuitivamente, a maioria dos discípulos, e essas senhoras já tinham noção disso. O preparo em que todas essas três, e principalmente essas duas realçadas no começo, Joana de Cusa e Maria de Madalena, elas acompanharam quase que para e passo o que se acontecia com todos os 12 discípulos. E nas reuniões mais realçadas pelas descrições de alguns dos autores da vida espiritual, principalmente Milanês, fala sobre isso. Elas tinham a percepção mais profunda do que trazia para todos nós e trouxe.
Então os 12 ficaram ao lado do mestre, acompanhando o par e passo, preparando assim para o futuro apostolado. Então, a gente começa a perceber que há dois níveis de preparação para as pessoas que querem aproximar do Evangelho do Cristo. Aqueles que se atiram na vida direta para se aperfeiçoar, não só no sentido de ser um apóstolo, mas de ser uma pessoa mais liberta nas leis que regem a vida. Existe aqueles que, humildemente ou por trás de uma atitude simples e oculta, mas que tem uma função logística muito grande e que não sai na mídia, que não é reconhecido, mas que sabe atender as populações menos assistidas pelo Estado ou por alguém que tenha essa habilidade de caridade de assistir os menos possuidores. E essas senhoras já sabiam fazer isto. Então, elas foram acompanhando os discípulos e se aperfeiçoando também os seus estados de alma, próximo à tela. Então, a comitiva era grande, não podia mais pedir pousada e alimentos gratuitos por onde passava. Então, pelo que nós vimos, não era só os 12. A caravana foi crescendo e esse processo de crescimento aconteceu também com Francisco de Assis. E Clara foi uma das mais eminentes mulheres que o ajudou, para que o trabalho dele tivesse a repercussão que tem em nosso meio humano até hoje. É difícil encontrar uma pessoa que não conhece Francisco de Assis e a Santa Clara. E principalmente quando você fala, ou em algum momento, ou em alguma oportunidade sobre Clara, é como a mesma coisa a Maria em relação a Jesus de Nazaré. São seres que não têm essa percepção que a maioria de nós, humanos ainda hoje, embora masculino ou feminino, não compreendemos a lucidez desses espíritos. E é preciso que a gente realmente comece a estudar como essa declinação que o Pastorino nos trouxe, e eu estou deixando aí a tela mais tempo para que as pessoas não só visualizem, mas também raciocinem e verifiquem se a minha ideia está em direção ao que esse contexto evangélico nos traz para compreender uma nossa evolução aqui, ou a nossa libertação da individualidade que carregamos. Porque precisamos ter uma personalidade muito aguçada, como a de Cusa, como a de Madalena. E não vamos falar de Maria, mas é surpreendente ver que esses espíritos já vêm com uma bagagem muito elevada e nós não temos noção disso. E daí a dificuldade, nós humanamente falando, às vezes nós temos em nossos familiares ou em nosso convívio, no grupo que estamos inseridos, seres elevados e não somos capazes de aquilatar quem está do nosso lado. Então, daí a necessidade de que a gente cuide dessas coisas, para a gente começar a entender. E ter a humildade de aceitar que o que você faz, se não for tão relevante como o Pastorino fez uma pesquisa e um trabalho dessa envergadura, a gente pelo menos compreender que você tem que entender qual a função do espírito humano, independente da sua popularidade na vida física. Então elas foram curadas, elas também se libertaram de obsessores, mas elas aprenderam também a ajudar essa libertação, não só na sua vida pessoal, mas ajudaram muito, porque a gente vai ver um pouquinho nas sublinhas isso descrito nesse contexto que nós estamos abordando hoje. Próximo. Então, uma das primeiras que realçou na vida dos discípulos realmente foi Maria de Madalena. Tem até um filme aí que tem quase 6 horas
de apresentação, e Maria Madalena é uma das mais precursora daquilo que Jesus pregava, e ela sabia correlacionar com os discípulos, e ela teve muito relacionamento com Pedro, e eles discutiam muitos pontos de vista e às vezes até desentendia. Lá no filme passa-se essa ideia. Não vi isso escrito ainda, mas lá tem esse contexto. Então, ele abordando aqui nessa tela, Maria Madalena, que era Maria de Magdala, que vivia nas margens do rio Tiberíades. O evangelista esclarece que havia se libertado de 7 espíritos, como nós falamos antes. Mas o que eu acho interessante é que a pastorina aqui realça isso. Porque a ideia em que a gente pessoalmente e socialmente conversa com as pessoas é que elas dizem assim, não, mas essa era prostituta. E eu não vi isso descrito nos livros do pastorino. E nessa tela aqui está bem realçado isso. Estes simples fatos de ela ser obsediada por 7 espíritos não significa que ela fosse mulher de vida pública. Pode ter sido apenas uma perseguição pelos inimigos do astral. E aí está uma demonstração para nós, estudantes da vida espírita, que mesmo esses espíritos elevados, dentro da sua peregrinação de vida, que nós não sabemos se foi só aqui na Terra ou em outros planos, eles têm inimigos de outras dimensões. E o que a gente pode compreender aí, que a vida mental ou a vida do espírito é muito mais no campo da vida espiritual do que da vida física. Então, embora sejam elevados nos seus pontos de vida, têm um dharma muito expressivo, ou seja, o cumprimento do dever, da justiça, da caridade, da bondade, do amor, neles sobressaem, mas isso não impede deles também ser perseguidos. E a maioria de nós, às vezes, qualquer obstáculo na vida, já ficamos caindo em reclamação. Imagina o quanto que essa Maria de Magdala deve ter passado para compreender tudo isso e seguir aquele ser tão sublime que nós conhecemos. Porque não é fácil compreender esses seres com esse grau de elevação como era Jesus de Nazaré. Não é a compreensão no sentido de entendê-lo, é de passar a compreender como ele fez, como a gente deveria fazer, e nós não conseguimos alçar esses voos. E ela, de alguma forma, embora com esse aspecto socialmente ficou no meio da vida humana, que ela era prostituta, mas isso aqui não tem nenhuma descrição, isso comprovado. É uma ideologia, parece que é um arquétipo coletivo. Isso é uma ideia pessoal minha. Próxima tela, por favor. A outra é Joana. Que era mulher de Herodes. E essa senhora, como era uma mulher que tinha relação com o meio político, ela tem uma vida pública e social intensa. Aí até ele usa a palavra aqui, o meio palaciano, ou seja, vivia no palácio. Como que essa senhora sabia conciliar esse aspecto de aceitar o Evangelho, acompanhar Jesus de Nazaré, estar no meio do público da vida política e saber transitar nesse emaranhado de ideias e vidas de relação humana, sem se imiscuir nas coisas deprimentes ou que não tenham valor de virtudes na vida humana. Essa senhora aí fez isso com muita galardia. Próxima tela. O interessante é que a pastorina aí fala que ela foi irmã de Maria, ou seja, aí ele faz referência, não diz que é a mãe de Jesus, mas que é de Maria, que a gente não tem noção. Daí a sua intimidade com Jesus, e portanto com os 12 escolhidos, dos quais, pelo menos, Judas, Tadeu e Tiago.
mas talvez 3. Simão Zelote também eram irmãos de Jesus e, portanto, sobrinhos de João. Estava tudo, pois, em família. Achei isso aí interessante, porque da outra vez eu não entrei no meandro dessa abordagem dessa tela. O problema de família. E segundo eu falei, parece na vez anterior, em que Zebedeu, que é um dos pais dos discípulos aí, como espírito ainda tem reserva em relação a Jesus de Nazaré, como judeu que ele era. Então, a situação de família é uma coisa que perdura para séculos e séculos. Então, nós, como estudiosos da doutrina dos espíritos, temos que começar a compreender que a gente, como espírito, por mais que se limpa, que usa o sabão da boa vontade ou o detergente da humildade no nós, ainda há muita coisa para lapidar. Só de perceber aí nessa tela, apesar da intimidade com Jesus, mas para eles não foram fácil. Próximo. De Susana, a terceira citada, cujo nome significa lírio, nada sabemos. Seria outra das irmãs de Jesus? Ele pergunta. Então acrescenta o evangelista e muitos outros. Dessas muitas senhoras, conhecemos mais algumas pela informação de Marcos, lá no capítulo 15, item 40, quando fala das mulheres que o acompanhavam, citando na enumeração, em primeiro lugar, a mesma Madalena. Então é isso que a gente começa a compreender, que essa senhora era tão discípula e tão fervorosas acompanhadoras dos processos, que elas não apareciam na frente, ou como nós vimos hoje, na mídia, na aparência de demonstrar que é o reflexo daquilo que quer passar. Não, elas eram exatamente a logística lá atrás, bem humilde, simples, sem levantar bandeiras, cada uma cumprindo com a sua tarefa e vivendo, nós vamos ver nas próximas telas, realmente em família. Próximo. Então, a Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, também são chamados irmãos de Jesus. Aquela hora eu tinha pensado e dito que Maria lá é essa Maria aqui, não a Maria, mãe de Jesus. Juntamente com Judas, Tadeu e Simão. Então, essa família toda sempre acompanhou todo o trabalho da peregrinação do Mestre. Mas a gente vê aí que elas estão presentes em todos os itens abordados. E o pastorinho deixa bem claro aí, ó, em Mateus 13:55, ainda em Mateus 25:56, em que eles estavam, mas também Maria estava lá. Portanto, tem a impressão de que essa Maria era casada com Alfeu Clopas. Aí ele dá as referências dos historiadores, e aí fica a critério de que alguém que queira aproximar ou entender melhor essa relação, está todas as referências aí. Próxima tela. Agora entramos em Salomé, sem outra indicação, como sendo pessoa conhecida. Aí Pastorina diz o ponto de vista dele. Realmente pensamos que talvez tratava-se de uma das irmãs de Jesus. Agora que entra com a pessoa que eu falei anteriormente, casada com Zebedeu, a mãe de Tiago, o maior, e João, o evangelista, os quais, portanto, seriam sobrinhos de Jesus. Então nós começamos a ver que Jesus não saiu muito do reduto familiar. Todos foram base e sustento para aquilo que ele veio trazer de sobressalência para a humanidade. Então, a Salomé, pois, era irmã de Jesus por ser filha de um dos casais acima, Maria Alfeu ou Jana de Cusa, e por isso foi enumerada como irmã de Jesus. Aí ele faz a referência no volume 2.
Teríamos, então, uma simples hipótese. Ele não afirma. Próximo. Então, vejam, meus irmãos, que esse grupo de mulheres atendia às necessidades de Jesus e dos demais discípulos com seus bens. Interessante essa abordagem. E ele faz a referência também dos historiadores aí da época que ele pesquisou. Não podemos qualificar esse modo de agir de abuso, já que se tratava de gente com posses materiais e, na maioria, parentes próximos de Jesus. Hoje, para nós formarmos um grupo, começar a estudar com o propósito de aperfeiçoar dentro do Evangelho, se você fala isso em família, mal suportam fazer o culto do lar em casa, no caso para nós espíritas. Imagina como foi para esse grupo, com aquele entusiasmo, com a assistência dessas mulheres. E o interessante é que essas mulheres elas vieram muito insufladas pela ideologia de que o Messias chegaria, e elas foram as que mais participaram, não somente essas que nós estamos abordando aqui, porque o Pastorino pesquisou. Eu estou falando quase todas que iam nas sinagogas, as senhoras que ajudavam nos trabalhos sociais entre os judeus, porque os judeus faziam isso não da forma como nós conhecemos e fazemos hoje. Mas para quem vai dar uma estudadazinha e ver os estudos do Torá, das leis mosaicas, ou então de como isso era feito, e cantavam-se hinos que eram preparados pelas moças jovens e as mulheres que faziam esse trabalho. Então, a vida hoje, para mim que me tornei espírita, hoje eu compreendo que tudo que estamos passando e somos ainda é o reflexo do que começou naquela época. Isso é uma prospecção que eu, nesse momento, trago para que a gente raciocine e veja se esses fundamentos têm relação com os fatos históricos daquela época, com o que nós vivemos hoje. Então, em Pastorino diz aí, não podemos qualificar esse modo de agir de abuso, que isso se tratava entre famílias, de gente com posses materiais e, na maioria, parentes próximos de Jesus. Então, quer dizer, hoje uma caravana aí com aquele número de pessoas, 12, mais as mulheres, que aqui ele só fez o realce das mais, que tem constatação histórica e que acompanhou e que está na Bíblia. Mas a gente sabe que não é só isso. Intuitivamente a gente percebe que deve ter mais gente. Porque só para realçar essa ideia que eu estou falando, no livro de Há 2000 anos, a Lívia, que foi procurar Jesus de Nazaré para curar a filha dela e Emmanuel, a gente sabe quantas iam com elas. Então, o mundo ainda não mudou muito. As coisas continuam difíceis para as mulheres, difícil também para os homens que começam a alinhar a luz do Espírito e despertar uma consciência para que o Evangelho seja nele um reflexo da luz do Cristo. Próxima tela. Analisando rapidamente a situação possível, provável, teremos, primeiro, Pedro e André, irmãos e sócios da firma de pesca. Aí são detalhes que a gente não acha isso na Bíblia. Pastorino buscou isso, que eu não sei aonde ele achou tanto fundamento de como esses discípulos, e principalmente as mulheres, faziam parte do trabalho de Jesus de Nazaré. E seus filhos, Tiago, maior, e João Evangelista, todos representados por Salomé, mãe dos dois últimos. Portanto, grupo financeiramente bem provido. Esse realce de que ele traz, que financeiramente eles tinham situações econômicas e financeiras para acompanhar essas caravanas. E não se sabe qual era o suporte de deslocamento. Você vê que nem na Bíblia, nem aqui o Pastorino fala. Mas como esse povo se deslocava?
se eram todos família, a gente sabe que naquela época tinha as bigas as carroças e tudo também provavelmente eram usados. Mas se você pensar em termos de números de pessoa, uma caravana dessa não era fácil se deslocar. Comer as refeições normais, para dormir. Você já pensou a quantidade de material para fazer esse povo se alojarem? Então a gente começa a raciocinar o trabalho dessas senhoras. Além de acompanhar para entender o que é o Evangelho na vida, o trabalho delas não foi tão simples tanto quanto dos apóstolos. Próximo. Então, nesse item 2, que ele fez em 2 aspectos, Tiago menor e Judas Tadeu, filhos de Alfeu, representado por sua mãe Maria. E no item 3, Simão Zelotes, ele pôs uma interrogação, representando por sua mãe Joana. Aí, olha, aparece Joana de novo, esposa de Cusa, ele ainda reafirma que, sendo intendente de Herodes, percebia bons honorários. E por suas irmãs Salomé, que era esposa de Zebedeu, e Maria. Meus irmãos, esse grupo de pessoas, a gente começa a perceber que quando a gente vai num estudo espírita na nossa casa de oração, ou que esteja aqui em nossas casas de família e que venham os familiares para estudar, mas não é fácil. E pelo filme, pelo aquele levantamento histórico que eu assisti sobre Madalena, a gente não via dentro da representação dos filmes que eles não abordaram o desinteresse, a preguiça, a indiferença. Não há nas filmagens a gente poder detectar esses aspectos. Mas será que não existia? E se existisse, como é que eles abordavam isso? Como é que essas senhoras ajudavam os discípulos? Ou então, como elas participavam, além de ser assistente nas logísticas para todos os processos de reunião, mas também nas ideias, elas nunca ficaram para trás. Sempre participaram e trocaram muito as suas opiniões. Tiago, o menor, e Judas Tadeu, filhos de Alfeu, também, representado por sua mãe Maria. Nós já vimos. Próxima tela. O quarto item, Mateus, ex-cobrador de impostos que recebia proventos largos de seu escritório. Ele pôs entre parênteses aí, Telônio, era a região lá. E no item 4, de Felipe e Natanael, Bartolomeu. Tomé e Judas, nenhuma notícia temos. O item 6, nós temos 2 das mulheres citadas, Madalena e Susana, parecem terem sido criaturas independentes. Não são citadas em conexão com nenhum nome masculino. E também favorecidas de bens. Isso aí é que fala sobre essa origem aí, porque os pais de Maria de Madalena eram pessoas bem aquinhoadas e tinham um bom relacionamento com os romanos. Isso aí eu pesquisei depois e vi como é que ela chegou nesse nível. Hipótese que se deduz do texto de Lucas, que nós estamos sob o exame. Então, trata-se, pois, de uma comitiva coesa, na qual cada um se dispunha a ajudar os outros com a mais espontânea alegria e boa vontade. E é isso aí que eu pus em questionamento nas telas anteriores. Mesmo entre família, ainda isso não é tão fácil. Então, amor e união entre aparentados e nada de exploração. Então era feito realmente com boa vontade, porque se tivesse algum deslize que merecesse algum realce, talvez a Bíblia teria trazido isso registrado.
Próxima tela. Agora já vamos abordar esses espíritos no seu campo da sua individuação, a sua individualidade, que é o que cada um de nós somos perante a vida como seres divinos, ou seja, somos indivisíveis. E a nossa individuação está ligada à origem de espírito que somos, com a unidade, com Deus em nós. Então, a individualidade para qualquer ação material nesse planeta depende da personalidade, ou seja, da relação com o mundo físico, daquilo que construímos como persona, quem somos, o que somos, como fazemos e para que fazemos. Que dessa personalidade ser o único veículo de expressão para que essa individualidade, no caso que nós estamos falando dessas senhoras que souberam deixar o rastro da sua individualidade, porque todas elas hoje são espíritos que eu não sei declinar o grau de luz e capacidade que elas têm, nem teria condição para isso, mas presumivelmente são elevadas. Não lhe é possível cuidar fisicamente do sustento, do vestuário e da moradia do seu corpo denso. Quer dizer, a individualidade não consegue fazer isso, mas sim a personalidade. Daí a nossa necessidade de comer, beber, dormir, ganhar dinheiro e nos sustentar. Isso é uma coisa que está restrito à nossa vida física, nesse campo denso de viver aqui. Mas que é lindo e belo fazer isso, quando você compreende o que você faz com a sua individualidade. E está aí um dos aspectos que a gente começa a ver, que esses espíritos, quando entram na vida física, eles têm uma noção muito mais lúcida da sua própria individualidade, ou seja, não perde o vínculo com os seres divinos. E às vezes a maioria de nós aqui perdemos porque damos mais valor aos aspectos da personalidade. Mas tendo que viver mergulhado na matéria, necessita de quem fala todas essas coisas para permitir-lhe chegar aos objetivos prefixados em sua tarefa. Então é isso que essas senhoras conseguiram fazer, ou seja, foram a capacidade de suporte para dar para os discípulos e para Jesus de Nazaré o cabedal do cumprimento das suas missões. Não seria essas senhoras também grandes discípulas? E aí, seguindo essa ideia de que fala todas essas coisas para permitir chegar aos objetivos fixados em sua tarefa, pois, servindo juntamente com as suas faculdades, por uma série de amigos e amigas que jamais a abandonam, mas, ao contrário, piem todas as suas potencialidades e capacidades de serviço da individualidade. Então, é esse aspecto que realço para essas mulheres que eram daquela época, e hoje nós temos mulheres aí também que são de um cacife e uma capacidade imensa no meio da sociedade do nosso planeta, sem fazer referência nenhuma. Quantas senhoras fazem isso e não têm nem realçada a sua personalidade, mas a sua individualidade está alinhadíssima com as leis que regem a harmonia da vida. E é isso que não é fácil ser discípulo do Cristo, porque quem não domina a sua personalidade não consegue realçar a sua individualidade. Em outras palavras, você não consegue manifestar o Cristo interno que cada um de nós carrega. Mas essas senhoras, naquela época, não tinham essa linguagem, mas elas souberam fazer isso. E aí o pastorino nos chama a atenção. Quão grande é o valor de se trabalhar a personalidade, que é a base logística da vida para te dar o sustento na sua verticalidade de sintonia com o divino, com o Deus do seu coração, com o Cristo da sua alma. Ou
o Cristo do seu próprio ser. São seus veículos físicos e astrais, seus corpos densos, mais ou menos, suas emoções, seus órgãos, suas células, etc. E para falar nisso aí, nós temos aí no Despertar todo esse roteiro para a gente começar a trabalhar isso. O veículo físico, os corpos mais densos e os menos densos, o eu superior, o eu inferior, com as suas devidas divisões, que não vou falar e nem realçar aqui, mas que tudo isso são elementos que governam os nossos órgãos, as nossas células, e quanta sabedoria há nesses pequenos seres aí que são as nossas células. E quem quer aprofundar nisso, estamos aí diante do despertar da consciência. Vamos começar a usar isso para que o Evangelho se familiarize na nossa individualidade e manifeste na nossa personalidade, como Francisco de Assis soube fazer, Paulo de Tarso e assim por diante. Próximo. Não há, portanto, condenação para aqueles que, tendo que ocupar todos os seus minutos no serviço do próximo, não dispõem de tempo para adquirir recursos materiais com que prover subsistência. Então, quem se desdobra como essas senhoras, ou então nos dias de hoje, para aqueles que necessitam, seja na área da saúde, da educação, na área da tecnologia, e que faz isso para beneficiar o próximo, talvez não tenha nem tempo de cuidar da sua subsistência. Isso a gente não sabe, mas que tem gente que faz isso, eu conheço. Mas não estamos aqui para falar de quem a gente conhece, mas sim desse trabalho profícuo e profundo que as mulheres fez perante os discípulos e buscando as orientações de Jesus, para viverem de uma forma lúcida, clara e dentro das leis, que provavelmente o Torá e tudo aquilo que existia naquela época, elas também já seguiam. Então, a orientação de Jesus nesse respeito de trabalhar a personalidade e equilibrar a sua individualidade para manifestar o Cristo na vida que nós vivenciamos. A orientação a esse respeito é bem clara: dar de graça o que de graça se recebe. Referindo-se exatamente à pregação, cura de enfermos, ressurreição dos mortos, limpeza de leprosos, expulsão de obsessores, e acrescenta que nem sequer se deve carregar ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsas, nem víveres para o caminho, nem duas túnicas, nem o cajado e nem o bordão. Aí está escrito calado, mas isso aí eu fui ver, estava errado, é cajado. Então vemos que para ser um discípulo ou uma discípula de Jesus de Nazaré, todos nós, masculino ou feminino, temos que trabalhar a nossa personalidade para que ela seja o veículo de suporte e capaz de promover a luz que essa individualidade veio manifestar aqui nesse plano e levar ela com mais expansão, com mais clareza e ainda com mais solidez para o mundo espiritual, que é de onde nós viemos. Falar isso é fácil, mas vai fazer isso como essas senhoras fizeram durante a peregrinação de Jesus em sua função entre nós. É assim, meus irmãos, que não é fácil estarmos trabalhando o Evangelho às 24 horas do dia. Às vezes eu digo para os meus amigos que estudam comigo que o Evangelho tem que aprender a fazer na hora da vigília e mesmo na hora do sono. Mas a maioria de nós não temos consciência nesse nível, na hora do sono e trazermos para a vida depois, na hora da vigília. Existem muitos seres que fizeram e fazem isso, mas nós vamos trabalhar para chegar lá. Então esclarece, ao chegar a uma cidade, indague-se quem é digno e fique-se hospedado nesta casa. E essa casa aqui nós podemos traduzir a individualidade
do ser, ou seja, o ser crístico que ele carrega, porque ninguém quer viver com quem o maltrata, nem os animais, em níveis de evolução abaixo de nós. Agora imagina nós que queremos viver uma vida de acordo com as leis de harmonia, de prospecção profunda do bem e do amor que a natureza tem. Nós estamos hábeis para fazer isso? Ainda, pelo menos para essa pessoa que fala, há muito do que se fazer. Próxima tela. Portanto, nada de receber dinheiro pelos trabalhos espirituais executados. E isso, aproveitando para os nossos dias de hoje, essa primeira linha aí, hoje se ensina a religião já cobrando. Eu não vou entrar nesse meandro porque nós temos que aprender a conviver com isso sem deixar isso nos contagiar. Mas deve receber-se moradia e alimentos. Então, quem quer trabalhar por Cristo não pode deixar de aceitar uma oferenda de alguém que hospeda na sua casa e que te alimente. Mas vamos levar isso aí para um nível mais substancial e espiritual. Você consegue fazer essa moradia, alimentar a sua alma com equilíbrio, independente do local físico que você está? Vamos supor que você achou uma moradia, mas que ela não lhe agrada. O cheiro, a forma de limpeza. Como é que você fica nessa casa? E se essa casa for a sua própria alma? E aqui ele está referindo, naquela época, para as moradias e alimento que esse grupo ia fazer em cada cidade, ou em cada alojamento, ou em cada sinagoga que assim os estivesse preparado para estarem lá. Então, nada de mal, por conseguinte, que o trabalhador seja assistido em suas necessidades prementes por criaturas de próximo. Então, se alguém pode te dar alguma coisa, aceita com humildade e carinho, mas não cobre. Embora jamais deva receber pagamento. Então, tá aí. O Evangelho de Jesus não é só para as mulheres, como nós vimos em todas essas telas. O ensinamento é sábio e prudente, comentado por Paulo na primeira a Coríntios, no item 9, de 4 a 15. Se nós formos lá, eu fui lá ver, realmente é isso. É fazer com desapego, com carinho, com afeto, com inteligência para poder alcançar o objetivo traçado. Se essa maneira de agir dá aso a muitos abusos, isso é, conforme está no Evangelho, é necessário que haja escândalo, mas ai de quem o usa. Então, nem por isso deixa de ser uma orientação segura. Você vê que Jesus, naquela época, já se preocupava com isso. E Francisco de Assis soube entender isso aí. Começou a sua peregrinação de sintonia da sua individualidade com o Cristo, sem pedir e sem cobrar nada. E construiu igrejas carregando pedras de lugares distantes para dar a sua sustentação na sua personalidade, para iluminar a sua individualidade que todos nós conhecemos. Então, nem por isso deixa de ser uma orientação segura, a fim de permitir que a palavra do ensino possa propagar-se. E vejam que Francisco de Assis e Paulo de Tarso souberam fazer isso com maestria. Assim não fora, e os pregadores, sempre baldos de recursos, se veriam confinados a pequenos círculos de ouvinte no ambiente natal. Se naquela época
era assim. Você chama as pessoas, vamos estudar o Evangelho hoje? Ah, não posso, eu tenho compromisso. Não, hoje eu estou cansado, eu tenho amanhã que começar as minhas atividades cedinho. Então, o espírito de sacrifício, de doação, de desdobramento, de determinação, de busca, de compreensão na sua individualidade, poucos de nós preocupamos com isso. Próxima tela. Então, não há erro, evidentemente, se um grupo de interessados ao desejar orientação de qualquer pregador lhe pague as passagens e lhe forneça estada gratuita no local para onde se transfere. Muita gente pega isso e fala assim, está cobrando. E a maioria sofre com esse constrangimento. Mas isso aí faz parte da nossa relação de aperfeiçoamento da nossa personalidade para ver se o brilho da nossa individualidade sobrepõe esses aspectos humanos que são ainda muito simples e a gente pode ultrapassar essas barreiras. Errado estaria se além disso, lhe pagasse o trabalho espiritual. Então, o Pastorino, eu gosto das elucidações dele, que ele faz com frases simples, mas com profundidade, o ensinamento. Aí temos, então, um ensinamento claro da individualidade de Jesus, através de seu próprio exemplo e de esclarecimentos prestados pela palavra em outro local. Então, nós começamos a compreender que o Evangelho é algo mais profundo do que nós pensamos. E começar a pregar esses aspectos para que a nossa personalidade se sublima e dá condição para que a individualidade possa se expandir, manifestar e ser lúcida com as luzes do Cristo, é o que deveríamos buscar para que o Evangelho seja um reflexo em nós. Como Emmanuel diz em uma das suas lições no livro Se Salvo o Melhor Juiz, ou Pão Nosso, em que ele disse que dia chegará em que nós não mais precisaremos do livro para nos dar essa lucidez. Nós já, por ações, pensamentos, atos e palavras, seremos o reflexo da vida de Jesus em todos os lugares que nós estivermos. Eu peço que Deus nos abençoe, nos ilumine e também que abençoe essas pessoas que nos acompanharam e nos tiveram a caridade e a paciência de ouvir esse nosso trabalho da noite de hoje. Próxima tela. Essa era a última. Será a última, né? Essa era a última. Agora você fica à vontade para fazer os acréscimos necessários ou alguma anotação que você tiver por aí. Nesse momento, então, nós queremos agradecer ao despertar da consciência, aos orientadores do mundo espiritual, do mundo físico e aqueles irmãos também que nos suportam, que nos dão essas condições de a gente ficar aqui alguns minutos tentando compartilhar o nosso estudo, a nossa ideia, com aquilo que o Cristo nos convida a sermos no futuro ou então daqui a algumas horas em nosso viver. Muito obrigado, muita paz e a luz do Cristo no coração de todos. Você sabe porque pedimos para você repetir esse tema e hoje, com a riqueza de detalhes, você não sabe o peso que você tira de nossas costas, porque assim como você, a Gleide, outros amigos nos auxiliam na manutenção desse projeto. E alguns outros que não auxiliam nos acusam de enriquecimento ilícito. Então, tudo... Isso é um pouco de bondade sua, né? O que a gente faz é tão ínfimo e até, não no sentido
de ser ínfimo, mas é pouco realmente. Que é uma alegria imensa poder trabalhar para o Cristo em espírito verdadeiro, porque se Ele próprio não tinha onde encostar a cabeça, Ele próprio aceitou o financiamento da sua própria trajetória. Porque, como você viu, como providenciar alimentos, hospedagem, tudo para que acontecessem, né, a locomoção dessa caravana e a propagação da mensagem crística. Então, hoje, nós nos propomos um trabalho de expansão dessa proposta. Aqui, por exemplo, a aquisição de todos os equipamentos no estúdio, a manutenção desse estúdio, agora o espaço do Instituto Despertar da Consciência, que está nascendo após anos e anos de economias, da venda dos CDs, DVDs, do próprio livro, dessas doações. E com tudo que ganhamos, conseguimos o local. E com um empréstimo de alguns amigos, conseguimos murar o local. E não sabemos quando teremos recursos para dar continuidade à obra. Está vindo o segundo livro, com certeza vai gerar recursos, e não temos vergonha de aceitar o auxílio, sabendo que cada centavo é bem utilizado em favor da causa crística. E o que fazemos todas as vezes é pedir ao Cristo, a Deus, aos seus emissários, à natureza, que multiplique milhões de vezes os gestos desses corações fraternos, esses corações abnegados, que nos ajudam na manutenção do projeto para que haja a propagação de forma mais vasta e agora o local que será um laboratório, não só com um pequeno pomar, com as hortaliças, com o mínimo de noções de alimentação para acolher as pessoas que vieram para os eventos, para que não só sejam bem alimentadas, bem acomodadas, de forma simples as acomodações, e talvez a alimentação não seja em quantidade, mas sim em qualificação, para que saiam após esses eventos mais enriquecidas não só de conhecimentos, mas de experiências neste laboratório, que é o trato com a terra, o cultivo, né, da própria alimentação máximo que conseguirmos, né, para a subsistência do próprio projeto. Mas deixo contigo mais alguma colocação que você queira e já anunciar para os nossos parceiros de jornadas, espectadores ou internautas ou telespectadores, qual será a próxima etapa, já que vamos estar juntos agora dia 5, 6 e 7 de agosto lá em Olímpia, evento que já ficou pré-agendado do ano passado, lá na Fazenda Capivara, o Hotel Fazenda da nossa irmã Isabel, juntamente com seu esposo e familiares, cuja temática de sua parte, vamos começar de novo, com o Pastorino, com Joana de Ângeles, mostrar qual o trajeto, o que é necessário passarmos como discípulos do Cristo para a nossa ascensão espiritual, e depois, na sequência, mais 3 módulos, já do segundo livro, que é a vida é o espelho da alma. O que você tem de dizer para os nossos irmãos que desejam estar nesse evento? O que você vai ofertar, qual a sua proposta? E depois falaremos também da nossa, diante da necessidade nossa mesmo, e dos nossos irmãos que vai estar conosco. Ok. Pretendo, nesses dias lá, falar sobre o espelho da vida, que eu não sou ainda bem um reflexo desse espelho de vida,
Mas eu vou tirar as manchas do meu aparelho para ver se a gente consegue deixar a luz transparecer, que é o Evangelho do Cristo. Porque nós somos simplesmente vaso que conduz essas essências. E a essência a gente não tem, porque a beleza do espelho que a vida tem é que às vezes a gente só é um mero condutor, mas a gente tem que passar um dia a ser o reflexo. Espero contribuir com isso. Estou trabalhando, estudando aqui para ver se tenho alguma coisa mais elaborada para contribuir com todos aí nesses momentos. E com certeza É muito será. difícil para mim, mas vou tentar. Faremos o melhor ao nosso alcance. Então, como foi magnífico o ano passado, com certeza esse ano será outra vez. E desde já agradecemos aos corações solidários que estão fazendo toda a logística, né? Se não tivesse alguém para financiar todo o propósito, não teríamos nem como chegar lá, né, Cristo? Exato. Então, todos esses corações abnegados, a nossa eterna gratidão, e aqueles que se dispuseram a sair, né, das suas residências, das suas cidades, dos seus estados, para estar conosco neste banquete, porque é um banquete quando falamos do Evangelho do Cristo. E além de apresentarmos a pauta da nova mensagem inserida no livro Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo, após essa apresentação, nós vamos só fazer o primeiro tema por nossa escolha, que é o amor e o amar, que é o primeiro item da obra, já que o seu, a vida é o espelho da alma, já está lá no último capítulo. E vamos deixar os outros temas a cargo deles após apresentarmos o conteúdo. Qual o conteúdo seria de necessidade extrema a ser abordado, além das vivências, já que nós estamos falando de vivência, a cada final das suas apresentações e das nossas, teremos exercícios práticos e também o entrelaçamento de almas, para que nós possamos voltar para casa mais enriquecidos do que chegamos. Perfeito. Com mais, vim para casa não só com conteúdo, mas com a alfanja cheia de elementos também para nos usufruir nos dias vindouros. Isso é muito bom. Porque não basta o dia de hoje. É preciso relacionar com o amanhã e o ontem e tudo ser o momento de expansão dessa luz. E eu fiquei imaginando aqui e me colocando praticamente nas mesmas condições de Maria e de Magdala, que se ela tinha 10 entidades que a perseguiam, imagine Sebastião Camargo. Ou até E eu acho que eu não pensei isso, mas em relação a mim, falei, se ela teve isso e eu. Então a gente fica realmente pensando como você pensou. Não sei se você lembra do nosso irmão Kimura. Ele foi convidado para o evento desse ano, mas por compromissos assumidos anteriormente, não poderá estar lá. Mas em breves dias você vai ter a honra de conhecê-lo. Então chegamos nessa vida também assediados por esses seres que nos perseguem desde a época das cruzadas. E aqui era a finalização de um ciclo, por isso todo esse processo que estamos passando, para essa libertação consciencial por nossa vez, respondendo com o silêncio da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido, e na certeza que se Jesus não condenou Paulo de Tarso, que fez diversas proezas até a sua compreensão, se não condenou Francisco de Assis, que conforme a história, ele também, além de beberrão, arruaceiro, prostituto e várias situações, ele passou no início
Não sabemos também se até certo ponto eram essas perseguições ou necessidade de colocar alguma coisa a limpo. E poderíamos dizer de N outros, como o Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica, conforme está na história, de tantas proezas que faziam até o seu despertar. Eu, você, Crispino, seríamos diferentes? Teríamos um tratamento especial para não passarmos pelas provas, pelas situações, ou seríamos privilegiados? E não há privilégio na natureza. Quem começa a compreender esse aspecto passa a ser um facilitador e um colaborador, e mesmo assim a gente ainda não é o suficiente do que ela exige. Com certeza. Eu fico imaginando a questão 560 do Livro dos Espíritos, que fala que todos nós, sem exceção, vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Eu creio que tanto eu como você, num passado recente ou remoto, fomos ferrenhos algozes. Para hoje... Eu tenho consciência disso. Então, como nós pensaríamos na possibilidade de não passar pela situação oposta? Já que vítima de hoje, segundo a lei, fatalmente foi o algoz de ontem. Pedro. Porque, do contrário, não haveria justiça em parte alguma e não haveria a confirmação que Deus é onipresente, que Ele é a suprema sabedoria, que é a inegável onipotência. Mas deixo contigo agora a sua mensagem final e já estamos com sede de ouvi-lo outra vez, principalmente na explanação dos conteúdos de Pastorino, que a cada etapa você pode apresentar um conteúdo diferente. E a obra Sabedoria do Evangelho é de uma riqueza imensurável, sem contar outras obras também que ele possui. Nós queremos deixar aí não seria uma mensagem, mas uma colocação de que quem não trabalha não tem o seu salário. Quem não soa não transforma a sua personalidade. Quem não sintoniza pensamentos alinhados com o equilíbrio da natureza se desorienta. Quem não tem uma mente pura, no sentido de que esteja equilibrado, não é capaz de avançar nas suas próprias necessidades. Então, nós temos que, a cada instante, pedir a esses benfeitores que nos dê essa possibilidade de nos compreender e alçar esses elementos para que a gente seja, pelo menos, felizes nesses momentos de vida. E, realmente, o amor da vida faz com que a gente alcance isso, mas precisa suar. Muito obrigado por tudo e a todos. A nossa gratidão a você, a nossa gratidão a Gleide, e lembrando de Chico ou de Einstein. 99% é transpiração mesmo. Transpiração. Mas Einstein sabia sintetizar e eu sou meio prolixo. E Chico falou, eu até coloquei no segundo livro, falou, não tem como evoluir sem a desidratação. Ou você chora, movido pela dor, ou você sua, desidratando pelo suor do trabalho para evitar a presença da dor. Então, nós choramos ou trabalhamos com muito afinco, que ele chamou de desidratação. Deus nos abençoe sempre e nos veremos, se não vier, nas próximas semanas. As próximas semanas, está bem pertinho, no dia 5, 6 e 7 de agosto. No domingo nós vamos passar o telefone
de contato para quem deseja. Amanhã teremos mais um depoimento. E na segunda, depois no domingo às 17h30, mais um programa O Despertar da Consciência, manutenção da saúde por meio da alimentação. Gratidão a vocês, espectadores, César Ayala e todos os demais que nos ajudam na propagação dessa mensagem. As emissoras mais parceiras, as empresas parceiras, todos os corações solidários. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença, pela parceria. Namastê. 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 Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos e serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.